Então a gente foi morar lá. E aí? Onde que você foi lá? Eu fui morar em Edimburgo, rapaz. A cidade da Scotland, né? Scotland é a terra da escuridão. É mesmo? É, lá num período do ano lá amanhece 9 horas da manhã e anoitece 4 horas da tarde. O resto é noite. Noite. O Paulo Neto ia pra escola escuro e voltava. E o dia também não é aquele solzão, não. Rapaz, e quando neblina. Gelado, menos 15. Mas foi legal conhecer o berço, conhecer o que as tradições religiosas podem fazer com aquilo que é uma fé genuína. Como que é lá? Uma filha nossa nasceu lá, minha filha mais nova nasceu lá, Isabel. Lá é isso. Lá conta pra gente, Vilela. Só aproximar um pouquinho mais. Tá bom. Lá conta pra gente assim, o nosso desafio de nunca perder a sensibilidade. Por quê? A Europa conta pra nós porque como ela ficou fria demais? Não, porque como que a sinceridade praticada de maneira extremada pode nos roubar a sensibilidade. Então, quando você é absolutamente e exclusivamente sincero, você fica susceptível e não sensível. Então, a Escócia é um dos tantos países na Europa que ajuda a gente a entender que estar absolutamente certo, sem a sensibilidade da relação, pode tornar você susceptível. E aí você começa a reagir aos seus corretos. E quem age aos seus corretos também age aos incorretos dos outros. E aí você não tem mais a sensibilidade da relação, você é susceptível de querer premiar o acerto e punir o erro. Então lá ajuda muita gente a entender isso, né? Como é que o Brasil, eu tenho falado sobre isso, eu creio que o Brasil, a grande contribuição do Brasil para a humanidade é devolver sensibilidade ao mundo. Só que se a gente não tomar cuidado, Vilela, o tempo está passando. E nós estamos aprendendo com o mundo a ser só sincero. Só sincero em que sentido? Porque aí a gente vai ser só sinceramente certo ou só sinceramente errado, mas não vamos ser sensíveis para uma situação como essa aqui, um relacionamento. De gente que nunca se encontrou, que não se conhecia, mas quer conversar para conhecer um ao outro e não para se fazer entender ou para entender. Então eu queria, assim, te estimular. Talvez você não saiba, ou talvez você saiba isso de forma intuitiva. Mas seguramente, talvez a sua maior contribuição, e talvez por isso tanta gente quer ouvir você, não é pelo conteúdo, é pela possibilidade de falar das suas diferenças num ambiente sensível a ponto de conseguir abrigá-las e não sincera a ponto de querer apenas discuti-las. Por isso, talvez a maior pressão que você vai receber é muita gente não entender por que você consegue dialogar tão bem com antagônicos. Isso já acontece. Né? Pronto, sabe por quê? Um julgamento de... Mas você não é isso? Você não é aquilo? Tá Como vendo? você recebe eles isso? gostariam de uma definição que sincera. Mas você está entregando para eles o quê? Sensibilidade. Isso aqui respira sensibilidade. Empatia. Pronto. Nesse ambiente de sensibilidade, aí nós podemos ser seguramente sinceros. Sim. Agora, sem a sensibilidade, nós seremos covardemente sinceros. Ou porque vamos nos omitir, ou porque vamos destruir o outro. Chegou uma coxinha aí, olha aí. Ou porque a gente vai ser morto, ou porque vai matar. Sinceramente. Então, o Brasil está sendo desafiado a resgatar sua história e sua vocação de sensibilidade a um mundo que está perecendo de sinceridade. Não acha que falta também um pouco de delicadeza nas coisas? As pessoas deixaram de ser delicadas. Isso, o trato. E tem um atrito desnecessário para qualquer coisa. Isso, mas... Você pede um copo d'água e fala assim, mas por que você quer um copo d'água? Por que você está pedindo para mim?
A pessoa fala alguma coisa nas redes sociais e fala assim, mas em quem você votou? O que você... Isso. Você acredita em quê? Você torce para qual time? Por isso que eu estou dizendo que, no fundo, se você for parar para pensar, tudo isso vai se resumir o quê? Em falta de sensibilidade ao outro. O problema é que quando a gente usa sensibilidade, a pessoa pensa sempre na sensibilidade daquilo que eu sofro. Aquilo que eu sofro não é sensibilidade, é susceptibilidade. A reação é um ato de susceptibilidade. A ação intencional em favor da relação será sempre uma expressão de sensibilidade. Então você receber a gentileza, você devolver a gentileza, entendeu? O trato, saber perceber no outro, antes que o outro se explique, você perceber como é que você pode acessar o coração dele, isso é sensibilidade. Né? Então... Mas você teve na Escócia e em outros lugares. Tive. Qual a diferença? Inglaterra. Qual a diferença do Brasil para os outros lugares? Nesse aspecto de sensibilidade? Ou a gente está meio parecido? A gente está ficando. Porque... Não era, né? Não. Sabe por quê? Porque a gente era mais vira-lata. O que era a evolução da raça? O que é a evolução da raça da humanidade? É o vira-lata. O vira-lata é a evolução da raça. Só existe raça pura. É o menos suscetível à doença, inclusive. Pronto. Né? Só existe raça pura se houver intervenção. Tá vendo o que você usou para falar da raça pura? Susceptibilidade. Você pode ver que todo cachorro, bicho de raça pura, eles são meio neuróticos. Claro. Eles são meio patológicos, assim, entendeu? Porque... problema de respiração, ou a perninha curta. Vai cruzando parente com parente, vai dando um trem assim, um gênio. Que é o que acontecia nas monarquias, né? Que nascia de gente doida, esquizofrênica. Entendeu? E o vira-lata, ele convive em qualquer lugar. Opa, valeu. Pronto. Entendeu? Essa era a contribuição brasileira. Só que o brasileiro começou a achar que o vira-lata era uma coisa menor, pejorativa, e não como se fosse a evolução que poderia devolver. Então, porque o vira-lata, ele é uma praça, onde todas as tribos, línguas, povos e nações estão reunidas. O que fala da volta de Jesus? Jesus vai voltar aonde? Numa praça onde toda tribo, língua, povo, raça e nação estão reunidos. Então, em tese, um brasileiro seria o quê? Uma praça, onde Jesus pode voltar para ser encontrado pelos irmãos. Então, era isso. E aí, foi isso que eu vi. Então, por exemplo, se eu conhecer bem a nossa cultura, eu vou entender como é que um francês funciona, um espanhol funciona. Mas por que a gente está perdendo isso? Porque nós estamos sendo ensinados a viver por resultado e não por propósito. Eu vou te falar, Dona Marilda. Quem é Dona Marilda? Dona Marilda é a mulher do primeiro médico de Brasília. Ela tem 87 anos. Eu tive o tempo de conversar quase 2 horas com ela. O marido dela, o Edson Porto, ele foi o primeiro médico de Brasília e ele foi o cara que possibilitou construir Brasília, porque sem hospital não podia construir. Ela foi morar lá em Brasília com 18 anos de idade e teve 5 filhos. E aí ela teve que ser ajudada pelas enfermeiras, pelas cozinheiras, porque ela largou para trás toda a rede de apoio dela. Enquanto o marido dela estava misturado no sangue, na lágrima, ela com 18 anos estava parindo os filhos dela num ambiente assim, tosco. Aí eu perguntei para ela, falei, não, Marilda, o que você acha que está acontecendo com o Brasil? Ela falou, vou falar uma coisa para você, meu filho. Quero te agradecer a oportunidade, você está me colocando aqui para falar com esse jovem. Seguinte, vaidade e cobiça é patrimônio da humanidade. Qualquer lugar que você for no mundo vai ter vaidade e cobiça, porque isso é próprio do ser humano desde que ele caiu. Agora, ódio é uma coisa que tem que ser ensinada. E o brasileiro está sendo ensinado a odiar. Faz sentido. E isso a gente não sabia. Verdade. A gente tinha uma dificuldade enorme em odiar, né? Porque se o mundo perder a gentileza e a sensibilidade, os certos vão ficar no direito de punir os errados, e os errados vão ficar na culpa, no ressentimento, de pagar seus pecados. Então, a usura, a exploração, a injustiça, a escravidão, né, a exploração da pobreza, só vai ser possível se você tirar a sensibilidade. Então, quem sabe o Brasil não representaria essas coisas todas. E existe uma mentalidade que quer tirar
isso do Brasil, porque assim o mundo ia poder continuar sendo o mundo dos sinceros, que em nome da sinceridade matam uns aos outros, exploram uns aos outros, escravizam uns aos outros. E é isso. É. E a gente tá nesse ponto que as redes sociais, elas multiplicaram isso por 1000, né? Porque agora é mais fácil você odiar ou invejar ou destruir outra pessoa, né? Polemizar em vez de conversar. É. Você vê o que está acontecendo hoje no ambiente espiritual. Quem devia mais ensinar gentileza para a humanidade? O ambiente espiritual. É, Quem mais hoje ensina grosseria? exato. De onde vem mais acusação, Pronto. né? Quem colocou uma cruz no cabo de uma espada para poder matar os desafetos? É. Os cruzados. Em nome da fé, vamos fazer uma varredura aí e tá tudo certo. E a solução para isso? Oi? E a solução? Isso aqui é parte da solução. Concordo. Você está trabalhando a solução. Você é um agente de solução nesse país. Você, Helene. Mas e a pessoa que tá em casa e não tem um podcast, não tem alguma coisa, uma rede social forte? Mas nós podemos ajudar ela. E aí fica a minha contribuição aqui com vocês. É só a gente ser um pouquinho mais intencional e menos intuitivo, para as pessoas não acharem que isso é coisa do Vilela. Tá. E nem do Lênin. Então, a infantilização do processo é achar que isso é intuitivo. Então, a violência vem da sinceridade sem a sensibilidade, que fica suscetível. Quem vai corrigir isso? Os maduros. Mas o maduro, ele tem que perder essa ideia de que é intuitivo, que isso pertence a... que isso é porque você é assim. Se a pessoa perceber entre nós aqui que isso é mais intencional, ela faz isso com a coxinha. Então que ela seja intencional com a coxinha dela. Leva a coxinha para a vizinha com mais intencionalidade, como uma expressão de quê? Da sua intenção de se relacionar. E aí a coxinha dela vai virar o podcast da Tereza, Sei. que levou a coxinha para Beatriz. Acabou. Então essa coxinha ela vai deixar de ser o ingrediente do podcast para ser o podcast. Então nós podemos transformar. Então receba aí uma forma prática de revolucionar o Brasil e pega a coxinha e faça dela o seu podcast. Transforme isso na sua internacionalidade, montar uma mesa onde as pessoas podem conversar e conhecerem melhor umas às outras.